Oi, gente, vamos fazer correção do livro de atividades na página 8. Então, vamos lá. Então, olha só, nessa atividade número 19 da página 8 do livro de atividades, ele fala o seguinte: no plano cartesiano a seguir, represente os pontos de coordenadas A, menos 4 e 6, lembrando que o primeiro valor é de x, o segundo é de y. O ponto B, menos 5 e 3, x e y, menos 4 e 1. E o ponto D, menos 3 e 3. Depois, traça segmentos de reta unindo esses pontos na ordem A, B, C, D, A. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, primeiro, vamos marcar esse ponto. Ponto A, menos 4 de x e 6 de y. Observando aqui no gráfico. Ó, menos 4 de x, ele está nessa linha. Lembrando que ó, os valores de x ficam na linha horizontal, os valores de y ficam na linha vertical. Então, menos 4 de x, ele está aqui. Aí, nós vamos ligar ele com 6 do y. Então, ó, marcando o ponto lá. Então, lá a gente tem o ponto A. Aí, o ponto B é menos 5 de x e 3 de y, ó, menos 5 de x e 3 de y. Então, menos 5 de x e 3 de y. Marcamos o ponto B. Então, tá aqui o ponto B. Aí, o ponto C é menos 4 de x, ó, menos 4 de x e 1 de y. Então, tá aqui, ó, menos 4 e 1. Então, aqui tem o ponto C. E, por último, o ponto D, ele é menos 3 de x e 3 de y, que ele vai ficar marcado aqui. Aí, ele pediu pra gente ligar esses pontos, fazendo essa sequência. Ponto A, ó, ligar o A no B, o B no C, C no D e D no A. Então, ligamos ele. Aí, aqui na letra A embaixo, ele pergunta: que figura plana você representou ao unir os pontos? Então, ele é um quadrilátero. Por quê? Porque ele é uma figura que tem 4 lados. Na letra B, multiplique a abscissa, lembrando que a abscissa significa o valor de x, de cada vértice por menos 1. E represente os pontos obtidos, a linha, B', C', D' no plano cartesiano. Então, ó, nós vamos fazer ele aqui do lado. A gente tinha lá o ponto A, ele vai virar a linha. Então, ele era menos 4 e 6. Então, a gente vai multiplicar o valor do x por menos 1. Então, portanto, menos com mais, ele vai passar a ser mais. Menos com menos, ele vai passar a ser mais, perdão. O ponto B, menos 5 e 3. Então, menos com menos passa a ser mais. O ponto C, ele era menos 4 e 1, então, menos com menos, ele passa a ser mais. E, por último, o ponto D, era menos 3 e 3. Menos com menos, ele passa a ser mais. Aí, o que ele pede pra gente, ó? Então, quais são as coordenadas do ponto obtido? Então, são aqueles que a gente já montou ali. Então, fazendo a multiplicação deles. Então, é isso que você vai responder no primeiro. Aí, na letra C, construa o polígono A', B', C', D', e ele pergunta que tipo de simetria há entre esse polígono e o polígono ABCD. Então, nós vamos construir esse polígono para poder responder essa letra C. Então, ó, a linha é 4 de x, ó, 4 de x com 6 de y, vai ficar lá em cima, o A'. O ponto B, ele é mais 5 de x e mais 3 de y. Então, a gente vai marcar aqui, ó, ponto B'. O ponto C', ele é mais 4 de x e 1 de y, ó, mais 4 de x e 1 de y. E o ponto D, mais 3 de x e 1 de y. Ó, mais 1 de y, não, 3 de y, ponto D'. Ligando eles, nós vamos ter esta figura, que é um quadrilátero. Aí, ele pergunta pra gente na letra C: que tipo de simetria há, ou seja, existe, entre esse polígono e o polígono ABCD? Então, ó, esse polígono para esse aqui, qual que é o tipo de simetria que tem? É só observar, ó,
O vértice B, ele estava deste lado. Quando chega nesse polígono, ele passa para o outro lado. O D, ele fica ao contrário. Então, quer dizer que essa simetria, ela é uma simetria de reflexão em relação ao eixo Y, porque aqui a gente tem o eixo Y, então essa figura, ela foi refletida, ou seja, ela foi desenhada de forma invertida em relação ao eixo Y, tá? Então, aí você vai responder lá na letra C. Simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Aí, nós vamos lá para a letra D. Na letra D, ele fala assim, multiplique a ordenada de cada vértice do polígono A', B', C' por -1 e represente os pontos obtidos. Então, agora, ele pediu pra gente multiplicar por menos o valor do Y. Então, aqui, ó, a gente tem lá o A', vamos colocar aqui o A', nós vamos multiplicar o valor do Y. Ele era mais 4 e o 6. O 6, ele era positivo, então ele vai ficar menos 6. Vou fazer aqui embaixo, porque já fica mais fácil para ver. Então, aqui, ó, o A', ele vai virar A duas linhas. Então, ele era mais 4, esse mais 6 multiplicado por -1, ele vai virar menos 6. B' era 5, menos 3, porque, ó, mais 3 vezes -1 dá menos 3. Aí, o ponto C, linha, é o 4, multiplicado, 1 multiplicado por menos, ele vai dar -1. E o D, linha, que era mais 3, multiplicado, o 3 multiplicado por -1, ele vai dar menos 3. Então, aí você vai colocar essa resposta aqui, na letra D, lá no primeiro pontinho. Quais coordenadas dos pontos obtidos? Aí, na letra E, ele pede para você, construa o polígono A', B', C', D'. E que tipo de simetria há entre esse polígono e o polígono anterior? Então, vamos marcar os pontos aqui no plano cartesiano. Ó, primeiro, A', ele é mais 4 de x e menos 6 de y. Então, como o y é negativo, ele vem para baixo. Então, aqui a gente tem o ponto A'. O ponto B, 5 de x e menos 3 de y. Ó, 5 de x e menos 3 de y. B'. Ponto C, 4 de x e menos 1 de y. E o ponto D, 3 de x e menos 3 de y. Então, aqui temos os pontos marcados, aí a gente vai ligar os pontos e formamos um quadrilátero novamente. E aí, lá na letra C, letra E, ele fala, construa o polígono, já construímos. Que tipo de simetria há entre esse polígono e o polígono A', B', C'? Então, ele quer saber que simetria que há entre esse e esse polígono. Então, ó, vamos observar ele. Se você observar bem, ó, olha a posição. O A' estava em cima, ele passou para baixo. Então, quer dizer que essa figura, ela refletiu. Então, ou seja, a simetria, ela é a simetria de reflexão em relação ao eixo X. Porque dessa vez, ele refletiu para cá, para baixo. Então, ela é uma simetria de reflexão em relação ao eixo X. Aí, vamos para número 20. Calcule mentalmente os produtos. Então, você tem lá, ó, só fazer a multiplicação e o jogo de sinal. Menos com menos é mais com mais dá mais. Então, o resultado vai dar positivo. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5, 40. 40 vezes 6, 240. Menos com menos é mais com mais dá mais com mais dá mais, e mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Menos com mais dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 7,
e o resultado vezes 5 é 560. Na letra D, mesma sequência, você faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com mais vai dar menos. Então, multiplicando todos os valores, dá 1.200. Menos com mais dá menos com menos vai dar mais com menos dá menos. Então, o resultado seria negativo. Como aqui tem um zero, a gente não precisa perder tempo fazendo a multiplicação, quer dizer que o resultado vai dar zero. E como é zero, não existe menos zero. Então, portanto, a gente não coloca o sinal negativo. A letra F. Mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Multiplicando tudo, dá exatamente 120. Aí, na número 21, ele pede para você, escreva um dos fatores de cada multiplicação a seguir por meio de uma adição ou subtração e aplique a propriedade distributiva e determine o produto. Então, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um desses números, escrever eles como uma adição e depois fazer a multiplicação, aplicar a propriedade distributiva. Então, nós vamos pegar aqui o 20. Esse 20, ele é 25, ele é 20 mais 5. Então, nós vamos escrever ele dessa forma, ó. Menos 7 vezes 20 mais 5. E aí, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, que é essa aqui, tá? Nós vamos fazer essa multiplicação. Distributiva, ele já tá falando, tá distribuindo. Então, ou seja, o número que fica fora do parênteses, ele multiplica todos que estão lá dentro. Então, menos 7 vezes 20, 7 vezes 2 é 14, então ele vai dar menos 140. Menos com mais vai dar menos, 7 vezes 5 dá 35. Então, devo 140 e devo 35, quer dizer que eu devo 175, certo? Aí, a letra B, vamos usar o mesmo raciocínio. Então, nós vamos pegar aqui o 14. 14, nós vamos escrever ele como 10 mais 4, por dentro do parêntese, vezes menos 8. E vamos fazer o mesmo raciocínio, ó. Fazer a distributiva. Então, primeiro, menos 8 vezes 10 dá menos 80. Menos 8 vezes mais 4 dá 32. Devo 80 e devo 32... quer dizer que eu devo 112. Na letra D, tenho lá 35 vezes menos 11. Nós vamos escrever o 35 como 30 mais 5, vezes menos 11. Então, ó, fazendo a multiplicação, vai dar menos 330. Menos 11 vezes 5, menos 55. Os dois valores são negativos, então o resultado vai dar negativo. Somando os dois, dá menos 385. Na letra D, nós vamos pegar o 85, vamos escrever ele como 80 mais 5. Tá? Faz a distributiva. Menos 9 vezes 80 é menos 720. Menos 9 vezes mais 5, menos com mais dá menos. 9 vezes 5 é 45. Devo 720, devo 45, devo 765. Certo? Número 22. Observe o cálculo abaixo. Ó, menos 36 vezes 17. Aí, o 17, ele foi decomposto em 10 mais 7. Fez a multiplicação 36 vezes menos 10, menos 36 vezes 7, que dá 360, menos 252, que no total dá menos 612. Aí, ele pergunta, que propriedade da multiplicação foi aplicada nesse cálculo? Então, foi a propriedade distributiva. Página 10. Então, ó, lá na página 10, determine o quociente de cada uma das divisões. Então, olha, o número que não tem sinal positivo, mais com menos dá menos, 30 dividido por 3 é 10. Menos com mais dá menos, 91 dividido por 7 é 13. Menos com menos dá mais, 77 dividido por 11 é 7. Na letra D.
Mais com menos é menos, 225 dividido por 9 é 25. Mais com mais é mais, 196 dividido por 14 é 14. Menos com menos é mais, 420 dividido por 35 é mais 12. Número 24. Complete a tabela a seguir com os quocientes. Então, ó, você tinha que resolver aqui, tá vendo a divisão? Esse número dividido por esse, você ia colocar o resultado. Tipo, ó, 4 dividido por menos 1, vai dar menos 4. 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por menos 2 é menos 2. Então, se um tem sinal negativo, o outro é positivo. Mais com menos vai dar menos. 4 dividido por 1 é 4, e 4 dividido por 2 é 2. Na segunda linha, menos 12 dividido por 1, menos com menos, vai dar mais. Então, ele vai dar mais 12. Menos, aqui é mais, vai dar menos. Menos com menos, vai dar mais. 12 dividido por 2 é 6. Menos 12 dividido por 1, menos 12. Menos 12 dividido por 2, menos 6. Terceira linha, menos 20 dividido por 1, dá mais 20, porque menos com menos é mais. Menos 20 dividido por mais 4, menos 5. Menos 20 dividido por menos 2, mais 10. Menos 20 dividido por 1, menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. 100 dividido por menos 1, menos 100. 100 dividido por mais 4, 25. 100 dividido por menos 2, menos 50. 100 dividido por 1, 100. E 100 dividido por 2, 50. 40 dividido por menos 1, 40. 40 dividido por menos 40 dividido por mais 4, menos 10. Menos 40 dividido por menos 2, 20. Menos 40 dividido por mais 1 é menos 40. E menos 40 dividido por 2 é menos 20. Aqui o zero dividido por qualquer número, ele vai dar sempre zero. Lembrando que essa divisão aí por zero, ele é zero dividido por menos 1. Isso existe. Agora, se fosse menos 1 dividido por zero, aí essa aqui, ele não existe, certo? Número 25. Determine, letra A metade de menos 10. É só dividir por 2. Metade de menos 10 é menos 5. A quarta parte de mais 4. Quarta parte é só dividir por 4. Mais 4 dividido por 4 vai dar mais 1. A terça parte. Terça parte significa que você tem que dividir por 3. Então, é 12 dividido por 3. Menos 12 dividido por 3, que é menos 4. A quinta parte de menos 20, ó. Quinta parte significa que você vai dividir por 5. Então, menos 20 dividido por 5, menos 4. Número 26. Que quocientes obtemos ao dividir um número inteiro por 1? Então, por exemplo, é o próprio número. Vamos dar um exemplo. Ó, se eu pegar o 5, dividir ele por 1, eu vou obter o próprio 5. Então, ou seja, é o mesmo número inteiro. Se eu for dividir ele por menos 1, só se pegar 5 dividido por menos 1, significa que ele vai dar menos 5. Então, ele vai dar o oposto dele. E se eu for dividir por 0, então essa divisão, ela é impossível, que é isso aqui, ó. Se eu pegasse o 5 e fosse dividir ele por 0, essa divisão, ela é impossível, ela não existe. Número 27. Considere os números inteiros A, B, C, representados na reta numérica. Então, bem no meio a gente tem o 0, lembrando que para a direita do 0 todos os números são positivos e para a esquerda do 0 todos os números são negativos. Ó, qual o sinal do quociente das seguintes divisões? O número A pelo número B. Então, eu tenho aqui o número A, ele é um número negativo, tá? Então, ele é negativo. E o B, ele é um número positivo. Então, o resultado da divisão menos com menos, ou melhor, menos com mais, ele vai dar menos. Então, o resultado ele vai ser negativo. Se eu fosse dividir o A pelo C, então, ó, aqui eu tenho o A, o C, ele também é um número negativo. Então, menos com menos, ele passaria a ser mais. Então, eu vou ter um número positivo. Se eu for dividir o C pelo B, ó, menos com mais é menos. Então, o número também é negativo. Número 28. Sendo A mais 8, significa que o A vale mais 8 e o B vale menos 5. Determine o valor numérico da expressão. Ó, aqui. A vezes B dividido por B.
Então, o valor do A é 8, então, nós vamos substituir aqui, ó, mais 8, vou pôr um parêntese, bonitinho. O valor do B é menos 5, dividido pelo valor do B, que também é menos 5. Então, agora a gente vai fazer a divisão. Eu tenho uma expressão numérica, tenho uma multiplicação e uma divisão. E a gente resolve sempre que aparecer primeiro. Quem apareceu primeiro foi a multiplicação, então vamos resolver ela. Menos com mais dá menos. 8 vezes 5, 40. Perdão, eu falei mais com menos, não menos com mais. É mais com menos, dá menos. Abaixo dividido por menos 5. Como 40 é negativo, continua no parêntese. Menos com menos dá mais. 40 dividido por 5 dá 8. Então, quer dizer que o resultado vai dar mais 8. Número 29. Sendo A menos 8, B menos 2, C menos 10 e D mais 6, siga as instruções do diagrama e determine o valor de Q. Lá, ó. Então, vamos seguir aqui. Ó, o valor do A. O valor do A é menos 8, então aqui é menos 8. O valor do B é menos 2, tá? Então, a gente vai multiplicar. Aqui ele tá falando que é para multiplicar. Menos com menos vai dar mais. 8 vezes 2, 16. Então, quer dizer que esse P, ele vai dar mais 16. Aí, aqui na letra C, o valor de C é menos 10. E o valor de D é mais 6. Então, ele pediu pra gente somar. Devo 10 e tenho 6, quer dizer que eu devo 4. Aí, aqui ele pediu pra gente dividir o resultado de P, que é esse mais 16, dividido pelo R, que é menos 4. Menos com mais vai dar menos. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, quer dizer que o valor de Q, ele é exatamente menos 4. Que é o resultado da divisão do mais 16 por menos 4, que ele vai dar menos 4. Número 30, resolva as expressões. Ó, primeiro a gente vai identificar as operações que a gente tem presentes nela. Tem uma multiplicação, uma adição e uma divisão. Primeiro, nós vamos resolver a multiplicação e a divisão, sempre quem aparecer primeiro. A adição vai ser por último. Então, aqui nesse caso, ó, menos com menos, ele vai dar mais. 12 vezes 8 é 96. Abaixo, mais 24. Menos com menos vai dar mais. 56 dividido por 8 vai dar 7. Como eu só tenho número positivo, quer dizer que o resultado vai dar positivo. Somando tudo, dá 127. No caso da letra B, eu tenho parêntese e tenho colchete. Nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese, tá? As operações continuam sendo, primeiro, multiplicação ou divisão, sempre quem aparecer por último, primeiro, perdão, e por último, adição ou subtração, sempre quem aparecer primeiro. Então, nesse caso aqui, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Como eu não tenho nenhuma multiplicação ou divisão no parêntese, a gente já vai resolver ele direto. Então, ó, abaixo 31, menos, abaixo colchete, 44, menos, ó, devo 72 e devo 6, eu devo 79. Só um momento, devo 79, aí devo 79 e tenho 28, devo 78, perdão, não é 79. Devo 72 e devo 6, eu devo 78 e tenho 28, então quer dizer que eu vou ficar devendo 50, certo? Que é o resultado que deu desse parêntese. Então, vou ficar devendo 50. Esse menos aqui é esse menos de fora. Então, aqui eu vou colocar o sinal de menos porque ele deu negativo. Aí, dividido por 2 e fecho o colchete. Agora, dentro desse colchete, a gente vai resolver primeiro a divisão. Então, o resto continua abaixando. Ó, achei o colchete, 44, menos, vou resolver isso aqui. Menos 50 dividido por 2, ele vai dar menos 25. Continuar ele dentro do parêntese, então dá menos 25.
Aí, continuamos. 31 menos, ó, abaixo colchete, 44, menos com menos vai dar mais 25. Fecha o colchete. Agora, a gente resolve o colchete. 44 mais 25 dá 69. Então, eu tenho 31 e devo 69. Então, quer dizer que eu devo 38. Aí, vem a letra C. Então, aqui na letra C, ó, a gente tem chave, colchete, parêntese, adição, subtração, divisão. Então, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese, de preferência a divisão. Então, vamos resolver primeiro isso aqui. Abaixa a chave, menos 74, menos colchete, menos 22, mais, ó, menos com mais vai dar menos, 169 dividido por 13 vai dar 13. Ponho ele no parêntese, menos 100, fecha o colchete e fecha a chave. Então, agora a gente vai tirar esse valor aqui do colchete, do parêntese. Menos a chave, menos 74, colchete, menos 22, mais com menos é menos 13, menos 100, fecha o colchete, fecha a chave. Então, menos chave, menos 74, menos, ó, olhando toda essa soma aqui, menos 22, menos 13 e menos 100, vai dar menos 135. Então, ela vai ficar lá, menos 135. Continuar ele no colchete, para ficar mais fácil. Menos 135, fecha a chave. Menos 74, menos com menos, ele vai dar mais 135. Aí, eu tenho menos a chave, vou resolver os dois aqui. Então, ó, devo 74 e tenho mais 135, então, quer dizer que eu tenho 61. Menos com mais vai dar menos, então, o resultado vai ser menos 61. No caso da letra E, letra D. Ó, na letra D, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos resolver primeiro parêntese, o resto abaixo. Então, ó, menos 4, mais chave, 5, menos colchete, menos 3, dividido por menos 3, mais, já vamos resolver isso aqui. Devo 7, tenho 9, tenho 2. Então, ele vai ficar mais 2. Fecho. Então, aqui, menos 4, mais, abaixo 5, menos, colchete. Esse vai dar mais 1, mais 2, fecha o colchete e a chave. Menos 4, mais 5, menos 2 mais 1, dá 3. Fecha a chave. Então, menos 4, tenho 5 e devo 2, devo 3, tenho 2. Então, devo 4 e tenho 2, devo 2. Ó, esse dá o 2. Na letra E, seguindo o mesmo raciocínio. Então, a gente tem lá. Vamos resolver primeiro o que tá dentro do parêntese. Então, olha, abaixo 10, mais, menos 2 vezes... Peraí, eu já vou resolver esse menos 2 aqui. Então, ó, menos 2 vezes 10, vezes menos 2 vezes menos 5, ele vai dar mais 10. Mais, fecha o colchete, 4, menos, devo 2 e tenho 1,
devo 1. Então, aqui ele vai dar menos 1. Fecho o colchete. 10 mais chave, 10, mais colchete, menos 4, menos com menos dá mais 1. Fecho o colchete, fecha a chave. Então, ele vai ficar 10 mais chave, mais 10, mais, devo 4 e tenho 1, então eu devo 3. Continuando o colchete. Então, ele vai ficar 10 mais 10, ó, menos 3. Menos com mais é menos. Então, ele fica 10, tenho 10, devo 7, devo 3, tenho 7. Então, 10 mais 7 que vai dar mais 17. Então, essa era a resolução. Esse barulho é porque tem uma construção aqui perto de casa. E aí o pedreiro tá mexendo com a máquina para fazer massa, tá? Mas vamos lá que vai ter que dar pra gente ouvir. Número 31, página 12. Efetuando menos 4 vezes menos 6 dividido por menos 3, obtemos. Então, ó, tenho a primeira multiplicação, vamos resolver ela. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 6 é 24. Aí, 24 dividido por menos 3, mais com menos é menos. 24 dividido por 3 é 8. Então, ó, o resultado vai dar 8. Número 32. Ó, você tem lá menos 16. Você vai dividir ele por menos 4. Menos com menos vai dar mais. 16 dividido por 4 dá 4. Aí, você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por menos 5. Mais com menos é menos. 4 vezes 5 é 20. 20, você deve 20, some 8. Então, ó, é 20 mais 8. Quer dizer que eu tenho 20, devo 20 e tenho 8. Então, quer dizer que eu fico devendo 12. Aí, você vai fazer o quê? Você vai subtrair 6. Então, eu devo 12 e devo 6, portanto, eu devo 18. Então, esse é o resultado, que corresponde à letra B, certo? E aí, a número 33. É um exercício da OBMEP. O número N é um número inteiro negativo. Então, ele pode ser qualquer número negativo, esse número N. Qual dos números abaixo é o menor? Vamos supor que esse número N, ele vale menos 2. Vamos usar ele como exemplo. Já que ele falou que o número N é um número negativo, então vamos pegar o N como sendo menos 2. E vamos fazer as contas aqui. Por exemplo, ó, menos 3 vezes menos 2, olha o que vai acontecer. Menos com menos, ele vai dar mais 6. Aqui, 3 vezes menos 2, ele vai dar menos 6. Menos 2, que é o valor do N, devo 2 e devo 3, eu devo 5. 9 vezes menos 2, 9 vezes menos 2 é menos 18, menos 18 e menos 3 é menos 21. Menos 2 e menos 9, ele vai dar menos 11. Aí ele quer saber desses números qual que é o maior. Ó, eu tenho menos 11, menos 21, menos 5, menos 6 e mais 6. Então, portanto, o maior corresponde à alternativa da letra A, que é esse menos 3 vezes N, que é o único número que tem negativo, já que a gente vai ter que fazer o jogo de sinal. Então, ele é o único que vai dar o positivo. E, por último, a gente tem o número 34, da página 12. Em uma prova com 30 questões, cada resposta correta vale 4 pontos. Então, ó, correta vale 4. Cada resposta errada é menos 1 e cada questão em branco é 0. Um aluno que deixar 6 questões em branco e acertar 12, ele ficará com quantos pontos? Primeiro, a prova ela tem 30 questões. Se o aluno vai deixar em branco 6 e ele vai acertar 12, tá? Ele vai deixar em branco 6 e vai acertar 12. Então, se são 30, né? Aí, ó, a gente só raciocina o seguinte. Então, quer dizer, quantas questões que ele errou, né? Então, ó, 6 mais 12 dá 18.
30 menos 18 dá exatamente 12. Então, ou seja, quer dizer que a pessoa, ela errou 12 questões. Aí nós vamos fazer o cálculo para saber com quantos pontos que ele vai ficar. Ó, a questão em branco vale 0, certo? Então, aqui já são 0. Deixou em branco, é 0. Quando ele acerta, vale 4 pontos. Então, aqui ele vai ser 12 vezes 4, que vai dar 48. Quando ele erra, ela é menos 1. Então, é 12 vezes menos 1, que vai dar menos 12. Quer dizer, você tem 48 e deve 12. Então, portanto, o resultado vai ser mais 36. Então, ou seja, quer dizer que ele vai ter mais 36 pontos. Então, essa foi a correção do livro de atividades, e com isso a gente encerra essa unidade do livro de atividades, e depois eu vou gravar um outro vídeo explicando para vocês a correção lá do livro didático, tá? Até mais!